Excelente dia a todos, pessoal. Estamos aqui com mais um Café Neurobusiness e hoje recebendo o Maquerle, que é um amigo e um grande empresário de Juiz de Fora. É o líder da rede Ensina Apogeu, para quem não conhece ele, né? Maquerle, é um prazer estar recebendo você aqui hoje e eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o público, falasse um pouquinho da sua história. Prazer, Diego. Prazer é todo meu. É muito bom estar aqui, né? Uma honra muito grande, né? Estar vivendo um momento desse. Eu te juro que, dentre os meus sonhos, dentro das minhas perspectivas, eu sou um cara que olha muito para o futuro. Eu nunca imaginei, assim, que um dia estaria comemorando 25 anos de Apogeu, que é o que a gente está fazendo esse ano. Legal. E tendo a oportunidade, assim, de me deparar com tantos alunos de sucesso e viver histórias como essa, né? Então, obrigado demais pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, né? Para quem não me conhece, né? Maquerle Arimateia, eu sou nascido e criado em Juiz de Fora há 47 anos. Né, venho de uma origem extremamente humilde em Juiz de Fora. Meus pais, com muita garra, com muita luta, conseguiram, através do estudo, me fazer conquistar um pouquinho de sucesso, de resultado na vida. Né, tenho uma carreira aí de muito estudo, que começa pela Marinha, já passei pela Marinha, da Marinha tive na Aeronáutica. E no meio dessa história, quando eu termino a Engenharia Aeronáutica no ITA, eu decidi que eu queria realmente voltar para Juiz de Fora e empreender. Desde 2001, com Apogeu, né? Hoje fazendo 25 anos. Nesse meio tempo aí desses 25 anos, diversas experiências profissionais diferentes. Já fui dono de empresa de coleta de resíduo, já fui dono de empresa já fui empresário na área de coach, já fui empresário na área de gráfica, quebrei a maioria dessas empresas, até descobri que realmente a educação era a minha vocação. Hoje, além do Apogeu, né? A gente faz parte de um grupo maior que é a Raiz Educação, com 40 escolas espalhadas no país inteiro. Temos também um projeto que hoje é a menina dos meus olhos, que é o projeto de Curitiba, onde a gente está fazendo gestão de escolas públicas. Só lá são Legal. 13 mil alunos em 16 13 escolas. mil? 13 mil. 12.500 e poucos alunos em 16 escolas diferentes. A gente está lá, tem um ano e os resultados assim, já são impressionante o que a gente está conseguindo fazer lá. Legal. E na medida do possível, quando sobra tempo, a gente ainda inventa uma moda ou outra, ajudando um amigo, um ex-aluno. Tenho alguns investimentos em outras áreas também. Sim. Faço parte da equipe lá da Ensine, que é uma faculdade fantástica que está lançando aqui em Juiz de Fora. Participo também de um projeto social, né? Ajudei a fundar um projeto social de bolsas para alunos carentes, enfim, a gente Legal. vai aqui em Juiz de Fora, o que é possível. Aqui em Juiz de Fora. Tudo aqui em Juiz de Fora. Legal. A gente vai fazendo o que é possível para poder estar multiplicando a educação e desenvolvimento para a nossa cidade. Que legal. E um fato interessante também, Maquerle, eu acho que você se recorda que eu também vim de rede pública, né? Estudei a maior parte da minha vida em rede pública. E aí, em 2003, por conta do Dadaut, né? Do professor Dadaut, do filho dele, do Pablo, que era muito meu amigo, muito próximo, né? Eles conversaram com você e você me deu uma bolsa, sem me conhecer, né? Sem nada, né? Óbvio, eu era uma criança ali ainda, um adolescente. E eu fui para o Apogeu. E quando eu cheguei no Apogeu, ali eu estava entrando para o segundo ano do ensino médio na época, né? E eu vindo de escola pública, eu tomei um choque de realidade que eu não sabia nada, né? E aí eu ficava tentando acompanhar a turma do Apogeu, os outros alunos, né? Mas essa parte do ensino que você falou, né? Isso é muito importante na nossa vida, porque a minha vida mudou a partir dessa entrada no Apogeu. Porque ali eu tive que me adequar à metodologia de vocês, que era muito mais forte do que onde eu vinha, né? Então eu me adequei e depois eu consegui entrar no ritmo da preparatória da SpaceX. E aí sim eu consegui passar, né? E você foi determinante para isso, porque eu lembro que no último ano, no ano que eu passei, na verdade, eu nem ia fazer. A minha mãe não tinha dinheiro, não tinha nenhum real para pagar você. E nesse ano, eu falei, vou estudar por conta, porque no último ano que eu tinha tentado, eu fiquei por uma questão de geografia. Eu falei, eu sei, eu vou estudar por conta, eu tenho os livros, né? Só que aí a minha mãe falou, não, mas vai lá, conversa com o Maquerle, vê o que ele consegue. Aí eu fui conversei com você, né? E aí eu te enchi o saco aquele dia, você falou, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma prova de matemática e de português. Se você tirar mais de 80%, eu te dou a bolsa integral.
Aí eu fiz a manhã inteira aquelas 2 provas que você me deu, eu tirei mais de 80%, você me deu a bolsa integral. E nessa época tinha duas salas de preparatória para esse PSEX, uma menorzinha dos melhores alunos que faziam os concursos, né, que vocês criavam, né, os simulados, e a sala maior. Eu fiquei o ano inteiro na sala menor e consegui passar, obviamente, ali no final do ano. Eu devo muito a você, a gratidão extrema. E hoje você está fazendo por mais de 13 mil pessoas. Isso aí, você deve sentir isso. É muita gratidão que você deve ter, né? Dessas pessoas que você ajuda, né? Cara, é exatamente isso, Diego, que eu falo, né? Assim, eu tenho uma palestra que eu dou sobre propósito, onde a gente conversa um pouquinho sobre isso, que é definitivamente isso. Assim, eu tenho... essa camisa aqui eu falo que é quase que a minha segunda pele. Eu tenho um sobrinho que brinca comigo, que ele está muito em game, que é a minha skin, assim, porque realmente esse processo de transformação de vida das pessoas pela educação, eu não tenho dúvida nenhuma, assim, que é o meu propósito, foi que no fundo meus pais realmente plantaram em mim, multiplicar isso que eles fizeram por mim. Cara, histórias como essas suas, assim, são baratas. E é muito engraçado porque eu sou muito ruim de memória. Sim. Então, você me comenta, você lembra? Não lembro. Não lembro. A coisa simplesmente aconteceu e cada vez que eu ouço uma história dessa é muito emocionante, assim, saber o quanto que a gente já fez e fez realmente de uma maneira genuína, fez por prazer, e a gente vê essa galera cheia de sucesso espalhada pelo Brasil todo hoje. É muito orgulho, dá muito orgulho. Obrigado. Obrigado você. Por contar a história aí, por me lembrar disso. E, Markelly, é interessante isso, né? Você nem lembra, às vezes nem a pessoa nunca te falou, na verdade, às vezes, né? Porque agora são muitas pessoas que você ajuda. E isso torna o seu trabalho realmente muito grandioso, né? E às vezes você consegue ter essa percepção de que, caramba, porque tem dificuldades, obviamente, todo mundo tem problemas, né? Você, quando tem várias empresas, vários negócios, esses problemas acontecem naturalmente. E já teve aquele momento que você pensou, caramba, tá muito difícil aqui, realmente está sendo um desafio muito grande. Esse lado de você estar ajudando muitas pessoas como o seu propósito, isso traz uma força a mais, um gás a mais para você não desistir, seguir e continuar naquela linha que você sabe que vai ajudar mais pessoas? Sem dúvida nenhuma, Diego, sem dúvida nenhuma. Assim, se tem uma coisa que dá força realmente a cada dia para a gente poder, para poder seguir em frente, é essa perspectiva, é essa certeza da quantidade de pessoas que a gente ajuda, que a gente envolve, que a gente consegue, né? E eu falo que é uma troca, né? É um mutualismo muito grande ali, porque na verdade você ajuda, você é ajudado, né? Eu reflito muito sobre isso, quanto que esse processo de você falar que você está ajudando alguém, na verdade você está ajudando mais é você mesmo no final das contas, né? Sim. Mas o que eu costumo principalmente dizer, assim, né? O meu grande propósito de vida é conseguir agregar valor na vida das pessoas e a partir daí ajudar o desenvolvimento de um mundo melhor. Assim, é isso que realmente eu acredito. Então, histórias como a sua, histórias como as que a gente vive no Apogeu, histórias como a que eu vivo em empreendimentos dos outros que eu de alguma maneira apoio e vejo acontecer, me dão muito orgulho por isso, assim, por saber o quanto que de verdade a gente está ajudando pessoas a transformarem suas vidas. Isso para mim é muito impactante, é muito forte. Que legal, Markelly. Markelly, queria te fazer uma pergunta, então. Na história do Apogeu, começando com a visão, né, de 2 alunos do ITA, né, aí você pode falar um pouquinho mais quem que era o outro, é realmente inspirador. E como que foi esse processo de transição de carreira da engenharia aeronáutica para ser empresário no ramo de educação em Juiz de Fora? Como que foi esse processo? Então, Diego, essa pergunta é bem interessante. Assim, eu respondi essa pergunta tem 15 dias para um grupo de jovens líderes, um grupo muito forte na verdade, para um instituto que desenvolve jovens líderes, e aí eu fui dar uma palestra para eles lá, e eu falo que no fundo, eu acho que a parada foi meio maluquice, sabe? É mesmo? Eu acho que foi sim. Porque eu estava com 22 anos, eu tinha acabado de me formar, e no último ano da faculdade, eu li um livro, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. Você já deve ter ouvido falar, sim, já li já. Aí e tal. E ali, cara, assim, na verdade, como é que aconteceu? Eu virei militar por vontade dos meus pais. Sim. Meu pai acreditava que era a maneira de eu garantir o sucesso da minha vida, de eu garantir a estabilidade, segurança, e aí ele queria que eu fosse militar, funcionário público e tal, seguindo as orientações dele. Eu fui para a Marinha, depois contrariando ele, eu larguei a Marinha para poder manter a minha palavra com ele. Eu queria
eu gostava de matemática, achava que eu queria ser engenheiro, e aí ele queria que eu fosse militar, então eu só tinha uma opção, era IME ou ITA, eu gostava muito, eu tinha preferência pela aeronáutica, eu falei, vou pro ITA. Só que lá dentro eu percebi, assim, que de fato não era engenharia, era alguma coisa mais ligada na área de gestão, era alguma coisa mais ligada realmente nessa questão da liderança. E dentro do ITA ainda, eu conheci a área eu tive a oportunidade de conhecer a área de gestão, e o meu sonho durante todo o ITA foi ir para a área de consultoria, para a área de gestão, para a área realmente de estratégia. Só que no último ano da faculdade eu li para Rio Pai Pobre. E ali eu tive certeza que, sempre apaixonado por Juiz de Fora, então apesar de estar em São Paulo, apesar de todas as perspectivas de São Paulo e mundo, né, que é o que acontece muito com a galera que se forma lá no ITA, eu sempre tive muitas coisas de querer voltar para Juiz de Fora, querer trabalhar aqui, querer desenvolver a cidade. E aí, cara, quando eu me formei, aconteceu um movimento, existia na ocasião uma série de ex-alunos do ITA que estavam montando cursinhos, né? Muito interessante isso, algumas das maiores redes do Brasil hoje são de ex-alunos do ITA. Tem o Bernolim, Belo Horizonte, você tem o Elite no Rio, você tem o Poliedro em São Paulo, todos eles nasceram de ex-alunos do ITA. Que legal, E mais ou menos nesse movimento eu falei, eu vou para o Juiz de Fora e vou montar um cursinho lá. Tinha um amigo que na verdade na época fazia medicina, e ele tinha estudado num outro grande cursinho aqui de Juiz de Fora, e ele falava que o mercado tinha muita oportunidade e tal. A gente se juntou, eu e ele, buscamos mais 2 pessoas, que é onde entra o outro ex-aluno do ITA aí, que não está mais com a gente hoje, e um aluno e um amigo desse amigo da área de medicina, e a gente resolve montar o Apogeu. Então, a ideia em princípio era eu ficar em São Paulo, continuar trabalhando numa consultoria, eu tinha sido selecionado para uma consultoria, esperar de 3 a 5 anos ali para o negócio se estabilizar, para de repente eu voltar, mas aí não teve jeito. Logo no início os desafios foram muito grandes, eu percebi que a gente teve um desentendimento na sociedade, e eu percebi que realmente o meu caminho era empreender, era vir para Juiz de Fora, era estar à frente do Apogeu e fazer a coisa acontecer. Legal. Então, E começou foi ali meio um susto assim, mas foi... E começou ali na Alfred, Maquera, foi ali mesmo? Começou na Alfred, na verdade na Galeria Constança Valadares. Você não chegou a pegar a não Galeria peguei Constança Valadares ali. em 2001, porque foi exatamente isso, a Galeria Constança Valadares foi só em 2001, e aí foi muito louco, porque o ano de 2001 eu só conhecia o cursinho era só cursinho, eu só conhecia o cursinho de pré-vestibular, só conhecia o cursinho de final de semana. Eu passei 2001 inteiro praticamente sem ver aluno. Eu vi o aluno no simulado de final de semana, porque era quando eu estava aqui, uma vez por mês. Isso em 2001? Isso em 2001. Eu vi nas férias de 2001 e mergulhei na operação naquelas férias de 2001, e eu percebi que no hall da Galeria Constança Valadares a gente não ia conseguir o que a gente precisava. Ali para mim já estava claro que a gente precisava virar colégio. Foi quando a gente busca o espaço na Rua Alfred, lá embaixo, na Alfred 382, que é onde você conhece. De 2001 para 2002, a gente muda ali para a Alfred e inicia o processo para poder abrir o ensino médio em 2003, que eu acho que é quando você chega para a primeira então foi turma. quando abriu o ensino médio, eu entrei. Exatamente, isso é da primeira turma, né? Da turma da Vanessa, da turma da Vanessa, da turma do Rafael Pita. Isso eu não lembro. Mas tinha o Vinícius, o Floquinho, tinha um monte de gente lá, o Pablo, né? O Pablo fazia a turma ITA, eu acho. Ele já fazia a turma ITA, isso mesmo. Em 2003, e aí dali pra frente, aí a gente começa a história de colégio em 2003. Muito legal. E aí depois só foi crescendo, né, Maquerle? Aí depois... E Maquerle, mais uma perguntinha para você. A gente sabe que esse crescimento ele requer um custo, né? Com certeza foi uma pressão grande para você em alguns momentos ali como líder, né? E também o emocional da equipe, né, que influencia em tudo isso. Como que você se prepara emocionalmente para enfrentar crises, tomar decisões difíceis e, ao mesmo tempo, ser um pilar de estabilidade para os seus colaboradores? Como que você faz? Então, Diego, hoje eu tenho 3 estratégias, né, que são a minha sustentação. Né? Acho que a primeira e principal delas é a minha família. Né? Sem dúvida nenhuma, minha companheira, meus filhos, eles são a certeza de que mesmo que tudo dê errado, vai dar tudo bem. Sim. Vai estar tudo bem, porque realmente
Cada vez mais eu tenho a certeza que estar do lado deles é tudo que eu preciso para viver. Assim. Então, antes de mais nada, sem dúvida nenhuma, minha família é o grande pilar dessa história toda. E a partir daí, cara, uma coisa que eu percebi também ao longo do tempo, meus primeiros 12, 13, 14 anos de profissionais foram extremamente intensos, voltados ao trabalho, ao workaholic mesmo. Então, eu não tinha nem tempo para pensar em estabilidade emocional, em estabilidade mental. E até que em 2012, 13, na verdade um pouquinho antes, 2010, 11, eu começo esse processo de querer, né, de me questionar e de querer entender realmente o porquê das coisas e tal. E esse processo onde a saúde mental passa a ganhar espaço, né? Sim. Dentro desse desenvolvimento todo. E aí, cara, a partir daí, enfim, a gente poderia passar amanhã aqui contando tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, tudo que eu fui desenvolvendo para poder chegar onde a gente está hoje. Mas simplificando, tem dois pilares para mim que hoje funcionam muito bem. Que um deles é a atividade física. Sim. Né? Eu hoje corro, eu hoje malho, eu hoje, sim, é uma coisa que quase obrigatória no meu dia a dia. Todo dia, Maqueda? Ou de segunda a sexta? Então, na verdade, eu procuro fazer pelo menos 4 vezes por semana. Entendi. Idealmente 6. Então, o meu ideal é fazer de segunda a sábado. Entendi. É o que eu gostaria. Mas nem sempre funciona. Viagem para lá e para cá, correria, tem dia que está mais cansado. Então, eu não vou te dizer que funciona não. Mas pelo menos 4 vezes é minha meta. E eu medito. Legal. E eu medito também ao longo dessa... Foi algo que me ajudou muito, principalmente na pandemia. Desde a pandemia... E é muito louco isso, é muito engraçado. Na verdade, desde o nascimento da minha filha mais nova, que é a Amora, eu medito praticamente todos os dias. Tem 6 anos que todo dia, assim, minimamente ali 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, eu paro e lembro que eu preciso olhar para mim mesmo, eu lembro que eu preciso olhar para o que está acontecendo dentro de mim antes de eu querer olhar para o mundo. Que legal. Sabe? Então, eu comecei a meditar a partir de um livro que eu li. Não sei se você já leu esse livro do Joe Dispenza. Conhece esse autor? Joe Dispenza. Cara, eu já ouvi falar. Como se tornar sobrenatural. É um livro, eu não lembro se é exatamente esse título, mas ele fala muito sobre meditação e ele quantifica e ele mede como que muda as nossas ondas cerebrais, como que muda toda a nossa Eu já ouvi falar, ainda não li não. É muito bom esse livro. Eu já ouvi falar. Depois disso aí eu comecei a meditar também e a minha história foi isso, né? Eu vivi também uma separação em 2020 que eu me separei da minha ex e da minha filha. Então foi para mim ali, foi uma mudança triste na minha vida, né? Porque eu me separei da minha filha. E ali eu comecei a buscar também esses questionamentos. Eu tenho que buscar respostas para que eu melhore minha saúde mental aqui, porque não está dando certo. Aí comecei a ler esse livro e comecei a meditar, porque eu não acreditava que isso dava certo. Mas como ele no livro ele mostrava, ele provava, e eu sou isso, né? Eu preciso ver alguma coisa ali que prova, que senão eu não acredito. E aí... a minha vida também eu comecei a implementar a meditação e foi fantástico. Hoje em dia eu não faço mais a meditação, eu faço a hipnoterapia, mas é como se fosse uma meditação. Eu mesmo me sugestiono, né? Eu não sou guiado pela meditação. Mas, Maquiele, legal pra caramba. E me fala um pouquinho sobre a expansão do Apogeu, desses outros trabalhos que você falou que está desenvolvendo lá em Curitiba. Como que está essa expansão hoje? Então, Diego, hoje, como que funciona o Apogeu basicamente? Né? A gente está com 6 unidades em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, esse ano, a gente tem uma meta aí de ultrapassar os 3.600, 3.700 alunos. A gente tem outras 11 unidades que funcionam como se fosse uma franquia, que licenciam a nossa marca pelo interior. A gente tem uma no Rio e em Petrópolis e as outras todas... Saiu aqui, de Minas então, já está? Saímos. Legal. Temos em Petrópolis e as outras todas aqui pelo interior, aí pelo interior de Minas mesmo. Hoje a gente tem outras 11 unidades nesse formato, que somam aí em torno de mais 3.000, 3.200 alunos. E agora, na verdade agora não, né? Desde 2022, a gente está com esse projeto lá no Paraná, onde o governo do Paraná, numa iniciativa assim, completamente pioneira, no país, ele entende que a iniciativa privada pode apoiar o setor público
e abre um edital de chamamento, né? Mas, sim, né? Popularmente conhecido como licitação, apesar de não ser exatamente esse o termo técnico, e convida algumas redes de ensino no país para poder apoiar na gestão dessas escolas. Sim. Então, no primeiro momento, ele faz o teste com 2 escolas, e com 2 escolas, e as redes escolhidas é a gente, em Apogeu, aqui de Juiz de Fora, e uma rede de São Paulo. Vocês trabalham juntos? Sim, eu numa escola, eles em outra. Entendi. Cada um tem a sua escola. E aí, nesses 2 anos, foi um projeto, assim, incrível, maravilhoso de se ver, assim, bem rapidamente, para a gente não passar amanhã aqui contando história, mas, assim, uma das coisas mais marcantes para mim, dentro da história que a gente estava falando agora há pouco, quando a gente chega lá em 2023, no ano de 2022, lá a gente tem 120 alunos por ano de terceiro ano. No ano que a gente chegou lá, dos 120 alunos, 3 tinham feito o Enem, 1 tinha sido aprovado numa universidade privada. Caramba. Pública. Um tinha sido aprovado. Um só? Um só. No ano seguinte, que a gente chegou lá, 2023, 112 alunos, 112, 113 alunos fizeram o Enem, a gente colocou 26 em alguma universidade pública. Caramba! Então, assim, são números que me dão muito orgulho aí e certeza do caminho que a gente está trilhando, do que a gente está fazendo para as escolas lá. E aí isso foi em 23 e 24, a gente trabalhou nessa escola, e aí eu disse aqui, como eu podia falar, vários números, vários indicadores do sucesso dessa escola lá, o que fez com que o Estado se decidisse pela ampliação do projeto. Atualmente são 82 escolas nesse programa, ainda é um programa totalmente piloto. Você imaginar que só o Estado do Paraná tem 2.000 escolas, fora as prefeituras. Caramba, escolas públicas estaduais no Paraná, mas hoje a gente está em 82, são 3 empresas hoje desenvolvendo esse projeto. A gente tem 16 escolas sob a nossa gestão, cara, e um projeto que, assim, é realmente transformador. Ver a transformação acontecendo ali na veia, sabe? Não que o que a gente tenha feito nesses 25 anos de Apogeu não seja absolutamente transformador também, mas é muito legal ver o que está acontecendo lá, e as perspectivas para o futuro aí são realmente gigantes. Que legal, Maquiele, muito bom. De 3 inscritos foi para 120 quanto? 113. 113 e de 1 aprovado para 26. É um crescimento absurdo, é muito grande. Caramba, em 1 ano de projeto. Imagina daqui a 2, 3 anos. E é isso, esse é o poder da transformação da educação, né, Maquiele? Agora você está entrando na rede pública que você vai transformar, a capacidade de transformação vai ser ainda maior, né? Nossa, muito legal, Maquiele. E o mais legal, cara, dessa história toda, que eu acho que vale destacar também, é como que a coisa acontece, o efeito cascata dessa história toda, né? Que eu não sei se você ia me perguntar isso, já adiantando, mas assim, o que permitiu isso acontecer? Pessoas. E particularmente, quem é o grande responsável por toda essa transformação no Paraná? Um ex-aluno. É mesmo? Foi graças a ele, outro ex-aluno maluco, com 24, 25 anos de idade. Ele achou o edital, ele virou para mim e falou: a gente tem que participar, eu quero participar, eu quero fazer. Ele organizou tudo, ele fez, ele foi. Essa é uma escola lá. Ele era o coordenador administrativo dessa escola e ele fez a virada. Caramba, que legal. É muito legal ver como é que você, de certa forma, vai contaminando, a coisa vai acontecendo. Que legal. Maquiele, mais uma perguntinha para você. Você falou que como que você fez para lidar com muita pressão ao longo da sua trajetória, né? E você também tem essa questão de muitos colaboradores, né, trabalhando com você, e essa questão desse trabalho de emocional, você também tem essa parte junto com seus colaboradores? Não? Como que funciona essa parte para você até ajudar eles também nesse momento? Então, Diego, um dos nossos valores, né? Um dos nossos principais valores é o ser o melhor amigo. Então, dentro dessa linha, dentro dessa pegada, e principalmente pós-pandemia, né? A gente, sim, na verdade a gente sempre teve, né, um cuidado, um carinho, uma preocupação muito grande, sim, com a nossa comunidade, com
os nossos colaboradores. Então isso é uma característica nossa, né? Eu posso dizer com muita tranquilidade aí, desde sempre, um respeito. Eu lembro que era uma família mesmo ali, que a gente... Exatamente. Eu lembro eu esqueci o nome dela, Maquele. Não é Marcília, não. Não sei, ela era diretora, ela cuidava muito da gente ali na... A Jacileia. Nossa, ela era igual mãe pra gente ali. Com certeza. Nossa, era muito... Tá com a gente até hoje. É mesmo? Até hoje? Um pouquinho mais hoje um pouquinho mais distante, afastada, cuidando da família e tal, mas tá com a gente até hoje. Caramba, que legal. Tá com a gente até hoje, com certeza, patrimônio da Apogeu. Que legal. Então, cara, então dentro dessa perspectiva, né, do olhar com o outro, da preocupação com o outro, a gente sempre teve muito esse cuidado. Sim. Né? Depois da pandemia, isso acabou se intensificando mais ainda. A gente até, durante um tempo, a gente fez parte de um projeto que eu tenho muito orgulho, que eu não sei se você já ouviu falar, que é chamado Empresas Humanizadas. Não. Que é uma pesquisa / um selo que é dado para as empresas. Né? É uma pesquisa que é feita entre todos os stakeholders de uma empresa. Uhum. Então, desde do colaborador, cliente, até o fornecedor, justamente para se avaliar o nível das relações dentro de uma empresa. Sim, que legal. Dentro da empresa. Aí recebe tipo um selo. E recebe tipo um selo. Que legal. Você recebe uma classificação que ela vai de AAA, que é muito ruim, até AAA. Uhum. Você não tem nenhuma AAA hoje no Brasil. Você tem AA, você tem A. E a partir do triplo B, você é considerado uma empresa melhor para o Brasil. Legal. E aí a gente participou da pesquisa dos últimos 3 ou 4 anos e durante todos esses anos a gente se classificou como uma empresa melhor para o Brasil. Que legal. Eu tenho um orgulho muito grande. Parabéns. Assim, justamente nessa linha, né? No momento onde a gente sabe que mais do que nunca essa preocupação com o outro é muito grande. Sim. Vivemos desafios constantes, eu tenho certeza que você cruzar na rua aí com algum funcionário do Apogeu e perguntar para ele provavelmente vai te dar uma visão dos desafios que a gente vive, e isso é natural. Sim. Mas eu tenho uma tranquilidade muito grande assim de realmente entender que de alguma forma o que é possível a gente faz e que a gente tem um clima ali que realmente contribui. Que legal. Contribui. E como que foi na pandemia, Maquele? Vocês ficaram só EAD ou tinha aula presencial? Porque eu lembro que foi muito... Não, cara, assim, Juiz de Fora foi bem rigorosa com esse processo, né? Então no Juiz de Fora foram quase 2 anos que a gente ficou só EAD. Só EAD. A gente começou... Nossa, e você teve que transformar tudo, né? A gente foi uma das... Né, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente foi uma das primeiras escolas do Brasil a transformar. As escolas pararam na quarta, na segunda-feira a gente já estava dando aula. Caramba. E tudo EAD. Tudo EAD. Fizeram isso em pouquíssimo tempo, essa transformação, essa mudança. Em 4 dias, 5 dias, a equipe conseguiu fazer essa virada. E a partir daí, cara, a gente desenvolveu uma proposta de EAD muito preocupada com a saúde mental. Dos nossos legal. Colaboradores, muito preocupada com a saúde mental dos nossos alunos. Foi, né? E aí foi muito legal. Eu costumo dizer que óbvio que com todas as perdas, todos os males, tudo que a pandemia trouxe, né, de impactante, de ruim para a nossa sociedade, mas eu costumo dizer que para mim particularmente foi um divisor de águas nesse meu processo de desenvolvimento pessoal, nesse meu processo de estabilidade emocional, porque a partir do momento que eu me vi em casa, trancado com a minha família e precisando dar um suporte ali para eles e para mais de 500 colaboradores, foi um momento onde eu consegui desenvolver muito, assim. Foi o pontapé que eu precisava para poder... Minha filha tinha nascido em outubro. Caramba. Eu já tinha uma prática de meditação desde então, foi marcado muito ali pelo nascimento dela, e ali após... Você já estava com esse olhar para dentro de você aí veio a pandemia. Exatamente. Aí você teve que olhar para toda a sua estrutura e falar, caramba, se eu estou precisando, imagina essa galera, né? Exatamente. E aí foi um momento muito, muito marcante para a gente nisso, assim. Então a gente teve várias situações, né, que eu poderia estar detalhando aqui, principalmente nesse momento para poder segurar todo mundo. E foi 1 ano, cara, foram 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses que a gente ficou trancado no estudo, no processo EAD mesmo. A gente parou em março e voltou setembro, outubro do ano seguinte. E hoje em dia você tem esse formato ainda? Em alguns... por exemplo, uma pessoa que mora em Ubá, tem Apogeu em Ubá? Tem. Uma pessoa que mora em Viçosa, tem Apogeu em Viçosa?
Não. Uma pessoa que mora em Viçosa, ela consegue fazer aulas EAD? Não. A gente não transformou o nosso projeto EAD para os nossos alunos, ele não se transformou num projeto EAD na essência. Mas você pensa em transformar ainda? É uma discussão interna grande. É uma possibilidade. É uma possibilidade, é uma discussão interna grande, mas que a gente ainda não efetivou, não. Entendi. E, Markelly, na sua história toda, né, desde quando você começou a estudar, desde quando você passou nas organizações militares, como empresário também, qual que você considera que foi o seu maior desafio? Que você lembra que foi esse momento aqui, eu pensei em desistir, largar tudo, mas eu tinha que continuar, eu fiz isso para continuar, eu pensei nisso. Como que foi esse grande desafio? Assim, você recorda de algum que foi um grande desafio na sua vida? Que te estremeceu, assim, que te fez parar para pensar que, caramba, agora o bicho pegou aqui. Porra, Diego, difícil, hein, cara? Difícil, na verdade, mais difícil do que saber é falar. Mas tem uma situação que definitivamente para mim foi a mais impactante de todas, que ela não é necessariamente empresarial, tá? Apesar dela ter... e aí é muito engraçado, na verdade ela acontece num momento empresarial bom. Né, como eu falei no início da jornada, eu venho de uma família muito humilde. Sim. Né? O desejo, o sonho dos meus pais era me ver realmente com uma certa prosperidade, com uma certa estabilidade financeira. Uhum. Minha mãe, particularmente, ela com 12, 13 anos de idade, ela tinha... com 12 para 13 anos de idade, minha mãe trabalhou como doméstica na casa de um almirante no Rio de Janeiro. Uhum. Naquela época era muito comum, né? As famílias mais abastadas do Rio, elas vinham no interior de Minas buscar crianças de 12, 13, 14, 15 anos para poder trabalhar como domésticas em suas casas. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Uhum. E aí ela falava que o sonho dela era um dia ainda ter um oficial da Marinha dentro de casa. Uhum. Sabe? Sim. E aí isso foi muito forte para mim e eu falo, né, com muito orgulho que eu realizei o sonho da minha mãe. Sim, você se tornou oficial. Eu realizei o torneio da minha mãe me viu de farda branca, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica. Minha mãe faleceu muito nova, minha mãe faleceu com 49 anos. Não sabia. Mano. E quando ela faleceu, ela já tinha me visto oficial da Aeronáutica, oficial. Você realizou o sonho dela. Então eu falo que eu realizei o sonho da minha mãe. E o meu pai, cara, o negócio dele era me ver estável financeiramente, né? Era me ver estável profissionalmente. E o meu pai, o pouco que ele conquistou na vida, e eu tenho muito orgulho do que ele conquistou, eu falo que dificilmente, relativamente, eu vou conseguir conquistar o que ele conquistou. Uhum. Meu pai era uma pessoa muito vaidosa, meu pai era uma pessoa que ele gostava de carro, meu pai era uma pessoa que ele gostava de alguns, né, de viver. E o sonho dele era me ver realmente estável financeiramente. Sim. E eu não esqueço um dia, e como toda história de todo empreendedor, né, o início é sempre muito difícil, assim, né? Hoje você até tem algumas histórias aí que parecem, né, principalmente no Instagram, dá a impressão de que de uma hora para outra a pessoa venceu, rapidinho ele venceu, deu tudo sucesso e tal. Mas principalmente quando você vai para a economia, né, para a economia real, para a economia material, você conseguir sucesso no curto espaço de tempo é muito difícil. Sim. E no caso do Apogeu, cara, foram mais de 10 anos, assim, para a gente poder realmente... Eu lembro disso com muita nitidez, apesar da minha falta de memória. Em 2001, quando eu larguei a empresa de consultoria que eu trabalhava, eu ganhava o meu imposto de renda naquele ano foi de R$84 mil. Caramba. Eu ganhava coisa de R$7, R$8 mil por mês em 2001. Em 2001 era dinheiro. Tá? Eu fui ter um salário parecido, eu fui conseguir retirar do Apogeu um salário parecido 5, 6 anos depois. Então, você imagina, a inflação nessa época foi quando eu tirei um salário de 5, 6 mil reais. Você acreditou mesmo, né? E eu fui conseguir ficar um pouco mais confortável e começar a ter um pouco mais de retorno financeiro. Já era 2015, 2016, eu já estava casado, já tinha minhas filhas. A Helena já tinha nascido, o Léo já estava morando comigo, que é o meu mais velho. Cara, e foi muito forte, assim, um dia que
Eu chego na garagem da minha casa, que eu tinha acabado de construir, uma casa, né, super, super gostosa, super, super bonita ali no Bosque Imperial, e na garagem eu tinha um Audi, eu tinha uma moto, eu tinha praticamente conquistado tudo que meu pai queria, tudo que meu pai desejava, só que meu pai também não estava mais aqui. Meu pai tinha morrido 2 anos antes. E aí, cara, ali foi o momento mais difícil da minha vida, sabe? Não foi nada profissional, não foi numa das empresas que quebrou, não foi pandemia, não foi dormir sem saber como é que eu ia pagar a conta no dia seguinte, não foi nada disso, assim, foi realmente olhar para mim mesmo e pensar assim, por que eu tô fazendo isso? Para que eu tô fazendo isso? Aonde eu quero chegar? Não ter uma... Sabe? Porque ter a sensação de que eu não tinha feito para mim, sabe? Entendi. E aí foram uns 2, 3 anos, que se não fosse a minha família, se não fosse todo um processo terapêutico, todo um processo de desenvolvimento que eu passei, e aí eu precisei de outros quase 10 anos para conseguir falar isso assim. Foi muito difícil falar isso a primeira vez, agora acho que é a terceira ou quarta vez que eu compartilho essa história, mas entender isso e buscar esse significado foi algo que levou bem uns 2, 3 anos, cara. Uns 2, 3 anos onde eu precisava ser pilar, onde eu precisava me mostrar forte, onde eu precisava ser líder e, na verdade, eu estava internamente passando muita dificuldade, assim, internamente vivendo um momento muito difícil. Até que, e aí, né, uma coisa que eu falo para todo mundo, né, que assim, para mim não existe fórmula, a única fórmula mágica para você vencer é o estudo, é a dedicação, e a dedicação através do desenvolvimento, e o desenvolvimento é ligado ao estudo. E foi estudando, buscando a ajuda de pessoas, buscando processos terapêuticos diversos, que eu fui aos poucos entendendo o meu propósito. Eu fui aos poucos entendendo o meu propósito, e a gente volta no início, né? Meio até que para... que foi essa questão do transformar a vida das pessoas. Sim. Que, na verdade, muito mais do que me fazer vencer na vida, o que os meus pais plantaram em mim foi essa capacidade de transformar vidas através da educação, de transformar vidas através do estudo, de transformar vidas através do desenvolvimento mesmo das pessoas. Sim. E aí eu entendi que, na verdade, o meu propósito não era alcançar a estabilidade que meus pais queriam, não era alcançar o sonho que meus pais queriam, era de verdade poder ajudar as pessoas e transformar a vida das pessoas como eu tive a minha transformada graças aos meus pais. E desde então, tudo passou a fazer muito mais sentido, ficou muito mais fácil e tranquilo estar por aqui. Obrigado por compartilhar com a gente esse momento íntimo de você. E meus pêsames, não sabia sobre sua mãe e seu pai, meus pêsames pela perda deles. E essa mensagem que o Maquerle está passando aqui, né, desse relato da vida pessoal dele, eu tenho certeza, Maquerle, que muitas pessoas que podem, inclusive, estar nos vendo, né, já passaram por coisas semelhantes, por coisas parecidas, ou se não passou, pode ainda vir a passar, e esse seu relato com certeza vai estar ajudando essas pessoas, vai ajudar as pessoas que ainda não passaram, a caso passe por isso, né, saiba que tem uma saída, que tem como sair daquela situação, que tem como melhorar, né, e toda essa sua história de vida que você relatou aqui para a gente é um exemplo de que nada é tão fácil assim, né? Se você chegou onde você está, teve percalços, teve obstáculos, teve problemas, né? Você, inclusive, sentiu em alguns momentos que você deveria olhar para dentro de você, e todos nós, né, Maquerle, devemos se atentar para isso em algum momento da vida. E agora eu gostaria de te convidar a fazer suas considerações finais, passar uma mensagem para quem está ouvindo, para quem está nos vendo, nesse sentido de que como que você gostaria que as pessoas fossem transformadas pelo ensino, pela educação, que é o seu propósito, né? Então, cara, eu acho que mensagem final que eu posso falar para as pessoas hoje a gente está vivendo uma vida muito imediata, né? As redes sociais, a internet, ela está dando a oportunidade da gente desejar muita coisa e ter a sensação que as coisas são muito fáceis. Sim. E definitivamente, na minha visão, nada é tão fácil assim. Tá? Nada Sim. é tão fácil assim. E sonhar, definitivamente para mim, é a mola que faz tudo acontecer. Particularmente,
você ter um propósito atrelado a esse sonho, né? Que é uma fronteira muito tênue ali, porque você pode sonhar em ter um final de semana tranquilo e quando você vai para o propósito, você vai para uma coisa mais de médio e longo prazo. Sim. Faz toda a diferença. Para mim, a principal a principal, né? E aí eu tenho até um discurso que eu uso muito para os alunos sobre isso, que é a fórmula do sucesso. Acho que você não chegou a pegar, porque ela é um pouco mais velha, mas em outro momento a gente pode até falar a respeito. Ela começa com o sonho, e eu acho que o sonho e o propósito eles estão muito próximos. Só que não adianta, assim, se você sonhar, se você não tiver resiliência, garra, determinação para alcançar esse sonho. Sim. Então, eu acho que tudo começa com um sonho, tudo começa com um propósito. E aí, cara, desde que você começa a se entender por gente, eu acho que você tem que ter seus sonhos. E ao longo da vida eles têm que ser cada vez mais longínquos, cada vez mais distantes, mas ao mesmo tempo com pedaços pequenininhos ali para você alcançar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Sim. E a determinação, a garra para poder realmente conquistar cada sonho desse, entendendo que a vida da gente não é a vida de televisão, que a vida da gente não é a vida da rede social, que a pessoa que... Né, muita gente está ali parecendo que está com muito sucesso e não está, e muita gente que está ali com sucesso verdadeiro não conseguiu aquilo de uma hora para outra. Sim. Não conseguiu aquilo sem estudar muito, sem se dedicar muito, sem se desenvolver muito. Eu falo assim, um influencer que tem sucesso, ele se dedica muito para ter sucesso. Como um jogador de futebol que tem sucesso, como um atleta que tem sucesso, como um artista que tem sucesso, ele se dedica muito para ter sucesso. Ele não simplesmente tem vontade de ter sucesso e da noite para o dia, porque ele quer, o sucesso acontece. Isso não existe. Então, a dedicação é fundamental. Maquiele, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu me senti honrado em receber você aqui hoje, né, como seu aluno que eu fui, hoje amigo, né, e compartilhando essas histórias. É sempre bom a gente relembrar de onde que a gente veio, né, de quais são as nossas raízes. É bom também, é gratificante relembrar das nossas vitórias, né? É claro que, como você disse, né, ao longo dessas vitórias, para chegar lá, tiveram muitas coisas aí no meio do caminho e eu tenho um orgulho em ter você como amigo hoje e, para mim, foi uma honra receber você aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Diego. É uma retorno toda minha, cara. Feliz demais em estar aqui. Muito sucesso para você. Obrigado. Tomara aí que o canal dê muito certo. Se precisando, estou à disposição. Show de bola. Muito obrigado a todos e fiquem com esse conteúdo excelente aqui que o Maquiele deu de presente para vocês. Muito obrigado a presença de vocês também. Valeu. Fechou?